Muito bom dia, minha saudação a todos aqueles que mais uma vez me dão como de hábito honra e alegria em comparecer a esse nosso encontro semanal para tratarmos do tema do direito registral imobiliário. Quero dirigir minha saudação inicialmente à Noreg do Paraná, à presidente, doutora Mônica Della Vecchia, bem como a todas as entidades que integram a Noreg do Paraná, a Aripar, a Associação dos Registradores de Imóveis desse estado, cuja presidente é a doutora Mariana Carvalho Martins, o Colégio Notarial do Brasil, da Seção do Paraná, cujo presidente é o doutor Renato Fartulano, o Instituto de Registro Civil de Pessoas Naturais do Paraná, o IRPEM, presidido pela doutora Elizabeth Vedovato, o Instituto de Registros de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas, presidido pelo doutor Maximino César Lisboa, e o Instituto de Protesto de Títulos do Paraná, de que é presidente o doutor João Norberto França. Eu não posso deixar também de agradecer o apoio que nos dá na divulgação destas aulas, o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, o IMAEG, que é presidido pelo Dr. Tiago Estrela. Muito bem. Feitas essas considerações, eu gostaria de mencionar a satisfação que tive em não só receber a honrosa visita aqui na minha pequena cidade de Santana do Parnaíba, periférica de São Paulo, uma cidade da Grande São Paulo, de meus estimados amigos, o desembargador Fábio Della Vecchia e a doutora Mônica Della Vecchia, que são padrinhos de consagração do meu netinho mais novo, Joaquim, e essa alegria que vem também estendida para o campo das nossas considerações no plano do direito registral e notarial, ao saber que a presidente da Noreg do Paraná está retomando a ideia de instituir-se, enfim, de maneira concreta, a Academia Notarial e Registral, que foi criada pela Noreg do Paraná, mas que não pôde instalar-se em virtude aí de estado de calamidade pública decretada em todo o país. Fico muito satisfeito com essa notícia, acho que nós precisamos efetivamente efervescer um tantinho as nossas discussões doutrinárias em matéria de notas e registros. Há muitos temas, alguns deles de natureza política. Vejam, por exemplo, a situação de certos estados da Federação Brasileira, em que há muito tempo não se faz a consideração devida da necessidade de sustentar-se adequadamente no plano econômico e financeiro as notas e os registros. Eu já não entro aqui sequer em consideração, não ponho em consideração a conveniência para a própria atividade dos notários e dos registros, a existência de um contrato de delegação, um contrato administrativo de delegação, que tem a sua base, a sua equação econômica financeira firmada no momento da contratação, base essa que se vai desaparecendo em virtude dos flagrantes problemas de detrimento do valor da moeda. Já não ponho isso em dia. O que me parece de considerar é a necessidade que têm as instituições notariais e registrais de terem seus custos correspondentes às suas receitas. Porque isto não atende apenas ao interesse inicial e direto do notário e do registrador, mas atende ao interesse do usuário. Somos nós, usuários do serviço, que temos a expectativa de que esse serviço seja prestado de maneira adequada e conveniente, cumprida a sua equação tecnológica, que não é barata, é muito custosa, e que justifica, portanto, que os emolumentos e as custas correspondentes sejam atualizados para que a atividade
responda de maneira adequada como deve ser. Portanto, não se trata só, nem talvez principalmente, do interesse direto do registrador e do notário. É que o interesse nosso, de usuário, que as notas dos registros sejam remuneradas de maneira tal que possam essas atividades ter cobertos os seus gastos e permitam até mesmo, isso é um dado importante, que seus titulares possam exercer com a dignidade devida as funções importantíssimas que tem de justiça preventiva, de magistratura da paz jurídica. Bom, muito bem. Dito isso, que serve para o quadro de muitos estados do Brasil, não é? Vamos à nossa exposição de hoje, que diz respeito à aula número 204, sobre usufruto relativamente à fração condominial e outros direitos reais. Nós estamos tratando aqui, portanto, desse instituto importante de direito real, que é o usufruto, o Instituto Universal, que tem uma longa história no direito romano e que em muito essa história acaba nutrindo não só o nosso direito posto, mas também as compreensões correspondentes de seus significados normativos e as interpretações entre as leis, as normas correspondentes e os fatos jurídicos. Eu de antemão peço desculpas aqui pelo barulho que verão muitas vezes. Estou com uma obra aqui em casa, não consegui evitar aí que algum barulho haja. Bom, examinemos então a partida se é juridicamente possível a instituição do usufruto sobre fração ideal, parte ideal de um imóvel. Em particular, um condomínio de natureza ordinária, portanto, um condomínio chamado tradicional ou comum. O condomínio que nós chamamos normalmente de condomínio edilício, a expressão não é totalmente própria para significar a espécie, mas corresponde ao condomínio horizontal, ou seja, o condomínio em edifícios de unidades autônomas. Aqui nós estamos tratando particularmente do condomínio de natureza ordinária, condomínio comum ou tradicional. Nosso conselheiro Lafayette já havia referido a matéria, admitindo a esse usufruto no condomínio comum, nas páginas imperdíveis de seu livro Direito de Coisas. Eu já disse, aqueles que desejarem comprar uma obra, cuja leitura, ademais, é de literatura, um livro de literatura. Pode procurar o Direito das Coisas numa versão relativamente moderna, porque ele foi objeto de uma reedição chamada edição histórica, lançada há uns 20 anos, mais ou menos, talvez um pouco mais, e que ainda se encontra, naturalmente, nessas livrarias de sebo. E diz o conselheiro Lafayette o seguinte: não obsta que a coisa esteja em comum, não obsta para o usufruto. Nesse caso, o usufruto recai na parte indivisa do condomínio que o institui, e os direitos usufrutuários se regem, no que lhes for aplicável, pelos princípios que regulam a compropriedade. Se regem e não se rege. Nesse mesmo sentido, vem a previsão do Código Civil. Isso é importante para nós notarmos, com uma ligeira referência ao direito comparado, que isto é um instituto de natureza universal. Não é um instituto brasileiro, caboclo. E que, portanto, por ser de natureza universal, nós podemos nos aproveitar da jurisprudência doutrinária e pretoriana que nesses países se formam ambas, pretoriana e doutrinária, acerca da matéria. Diz o artigo 490 do Código Civil da Espanha: o usufrutuário de parte de uma coisa possuída em comum exercerá todos os direitos que correspondam ao proprietário dela, referentes à administração e à percepção de frutos e interesses, ou interesses. Se cessar a comunidade por dividir-se a coisa possuída em comum, corresponderá ao usufrutuário o usufruto da parte que se adjudicar ao proprietário ou condômino. A propósito da matéria,
Este grande civilista contemporâneo espanhol, Luís Dias Picasso, diz que de dois modos pode exercitar-se por um terceiro o uso e desfrute de uma parte do imóvel em comunhão. Uso e desfrute é usufruto. Num primeiro modo, isso se dá por meio de uma relação de caráter obrigacional. E daí que possa amparar-se essa relação obrigacional com uma disposição do Código Espanhol, Código Civil Espanhol, do artigo 399, que diz: todo condômino terá a plena propriedade de sua parte e a propriedade dos frutos e utilidades que lhe correspondam, podendo, em consequência, aliená-la, cedê-la ou hipotecá-la. E ainda, aqui vem, substituir outro em seu aproveitamento, salvo se tratar de direitos pessoais. Bem, aqui a ideia de substituir outro em seu aproveitamento significa dar a coisa para o exercício de terceiro. Salvo, aqui a expressão direitos pessoais não supre por direitos obrigacionais, supre sim por direitos personalíssimos, que só possa ser exercido pelo próprio proprietário. Por um segundo modo, referível ao usufruto, há um T a mais aí depois da letra U, de cota. Artigo 499. Confere-se ao usufrutuário não só o direito a perceber os frutos, mas também a possibilidade de exercitar as faculdades que correspondem ao proprietário com referência à administração e governo da coisa. Aqui é propriamente o usufruto, portanto, uma situação de direito real. Admitindo-se, pois, no direito espanhol, o usufruto da fração ideal. Observemos que, tal disse Lafayette, o usufruto de parte do imóvel exige observância dos princípios que regem a comunhão. Por isso, o uso e a fruição da parte do imóvel deve sempre sujeitar-se aos limites, às fronteiras próprias a que estão submetidos os mesmos condôminos. Ou seja, aqui vem a ideia, eu não posso passar mais direitos do que aqueles que eu tenho. Então, o condômino pode abrir mão de alguns direitos, mas dentro dos limites em que ele se encontra. Por isso quer dizer, os limites próprios do domínio, ou do condomínio, ou da parte que eu posso exercitar, da fração de poderes que eu tenho como condômino, é isso que eu posso passar a terceiro na modalidade de usufruto. Isto é, primeiro, a conformidade com a destinação econômica do prédio. Ou seja, com os fins que, por natureza ou por vontade dos comproprietários, possuem imóvel cuja parte foi dada de usufruto. De fato, não é possível. Se o imóvel é só para fins de residência, eu não posso constituir usufruto de uma parte ideal para admitir que, contra o fim residencial, atue o credor usufrutuário. O Código Brasileiro diz isso no artigo 314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação. Segundo, o interesse da mesma comunidade dominial. A comunidade dominial tem um interesse comum, esse interesse deve ser observado. Aliás, em em todas as atividades comunitárias, o bem comum é fundamental. Aliás, o bem comum é uma das finalidades, a finalidade principal da lei. Ou seja, a finalidade de toda a lei é o bem comum, que depois se reparte em segurança jurídica e justiça. Mas é o bem comum. Aliás, é clássica a definição de lei como ordenação racional, tendo por origem a autoridade competente, devidamente promulgada, visando ao bem comum. Essa é a finalidade de toda a lei. Portanto, aqui também deve respeitar-se o interesse da própria comunidade dominial. E, finalmente, o resguardo do direito dos condôminos, dos demais condôminos. Não é possível que se dê em usufruto uma parte ideal para confranger, para adversar o interesse dos demais condôminos. Essas referências dizem com a natureza mesmo da compropriedade, não é? E são expressas assim no Código Civil Espanhol, que eu vou ler aqui. Cada partícipe poderá servir-se das coisas comuns, sempre que disponha delas conforme o seu destino, e de maneira que não prejudique o interesse da comunidade, nem impeça aos copartícipes utilizá-las segundo o seu direito. Está certo. Isso é intuitivo que deva ser assim, não é? Bom, embora não haja no direito brasileiro atual
uma norma que corresponde àquele artigo da usufruto de cota do direito espanhol, que está previsto no artigo 499 do vigente Código Civil da Espanha, e que se reporta como de maneira especial ao usufruto. Lê-se, entretanto, no caput do artigo 1314 do atual Código Civil, o seguinte, vou ler, aspas, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação. Sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender sua posse e aliar a respectiva parte ideal ou gravá-la. Atenção, essa é a parte que nos interessa mais aqui nesse capítulo de que estamos tratando, relativamente ao usufruto. O condômino pode gravar a sua parte ideal. Bom, todavia, há necessidade, esse é o ponto de consenso dos comunheiros. Aqui está, olha, aspas, é o parágrafo único de 1314. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros. Essa regra, diversamente do que ocorre com a hipoteca, não se beneficia da exceção que se dirige à garantia hipotecária. A exceção da hipoteca diz o seguinte, a coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. Bom. Outro argumento que prestigia a admissão do usufruto de parte ideal pode recolher-se de uma norma que consagra, de fato, e aí é preciso dizer que existe uma ressalva, pode dizer, exceto se houver disposição em contrário. A extinção parte a parte do usufruto, ou seja, dando-se o caso de consolidar-se, não consolidar-me, consolidar-se uma das partes, a outra permanecerá concedida ao usufruto, ou seja, concedido a uso e fruição do terceiro. É o artigo 1411 do nosso Código Civil que diz o seguinte, constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma das que falecerem, salvo se por estipulação diversa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Isso, por que isto prestigia a admissão do usufruto de parte ideal? Porque exatamente nós estamos aqui cuidando de que há uma compartição, ou participação dúplice, pelo menos, de dois ou mais credores usufrutuários sobre um mesmo imóvel, de maneira que quando um morre e salva de posição em contrário, essa parte que corresponde a ele, que seria, portanto, inevitavelmente uma parte ideal, pode, eventualmente, adicionar-se, agregar-se, caso de acessão, não é? A parte do sobrevivo, do cônjuge, do credor usufrutuário sobrevivente. Muito bem. Então, isso confirma que a parte ideal pode realmente ser objeto de usufruto. Bom, vamos então para outra questão. Pode o usufruto recair sobre direitos, incluindo os reais? Esse é o ponto. E entre eles ter por objeto outro usufruto? Então, são três perguntas. Cabe o usufruto de direito? Cabe o usufruto de direito real? Cabe o usufruto de usufruto? Vamos lá. Já de antemão, eu digo que nós vamos ter que nos dedicar a uma análise que deve prosseguir já na próxima semana. A primeira indagação, se os direitos podem ser objeto de usufruto, Carvalho Santos responde de maneira muito incisiva e muito clara. Sem dúvida que sim. Pronto. Taxativo e determinante. E prossegue. Esse grande autor civilista brasileiro, que escreveu ao tempo do Código Civil anterior, um grande comentário que merece muito que seja lido, diz ele que o artigo 714 do Código de 16, e que corresponde ao artigo 1390 do Código atual,
previa por objeto material passível de usufruto os bens móveis ou imóveis. E entre os imóveis contavam-se os direitos reais imobiliários. Uma análise textual muito fácil de fazer. Ó. Podem ser objeto de usufruto, artigo 714, os bens móveis ou imóveis. Ponto e basta. Ora, quais são os bens móveis? Então, vamos ver quais são os bens móveis. Tem a lista. Bom, pode ser objeto de usufruto. Quais são os bens imóveis? Vai ser a lista dos bens imóveis. E aí se encontra no artigo 44 do Código de 16, como agora também se encontra no artigo 80 do Código de 2002, que se consideram imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Logo, pode haver não só usufruto de direitos, mas usufruto de direitos reais. De uma só cajadada, por assim dizer, matamos as duas respostas, as duas perguntas. Também nessa linha vai a doutrina portuguesa. Um autor contemporâneo, um jurista português contemporâneo, tem um livro de direitos reais muito interessante, chamado Rui Pinto Duarte, que é esse o nome que eu aqui, por brevidade de causa, estou mencionando, que diz que o usufruto pode ter por objeto não apenas coisas corpóreas, como direitos. Acrescente-se aqui a circunstância de que a previsão do artigo 1390 do Código Civil Brasileiro, de que o usufruto possa recair sobre um patrimônio inteiro, já inclui a admissão de incidir sobre direitos. Se é o patrimônio inteiro, significa que tanto podem ser bens corpóreos, como podem ser direitos. E isso também o refere este jurista alemão, Martin Wolf, que temos citado algumas vezes, que diz, referindo-se ao direito germânico, o usufruto sobre direitos, aspas, surge na vida jurídica quase exclusivamente como parte do usufruto sobre um patrimônio. Ou seja, dá-se o patrimônio como um todo e aí, então, se justifica o usufruto sobre um direito, como parte desse todo, como parte do patrimônio. Que mostra a importância e a relevância de nós interpretarmos a ideia de patrimônio inteiro também como uma referência distributiva às suas várias partes. O parágrafo 2º, a regra do parágrafo 2º do artigo 1407 do nosso Código Civil de 2002, prevê o direito de usufrutuário subrogar-se no valor da indenização do seguro do bem objeto do usufruto. E, no mesmo sentido, para o direito germânico, nós temos a lição de Redemann, também no Tratado de Direito Civil. Não universalmente, o artigo 1409 do Código trata da subrogação em prol do usufrutuário quanto à indenização paga pelo prédio, na hipótese de sua desapropriação. Em ambas as situações, o que nós estamos vendo aqui é que se trata de usufruto de direito. Ainda que também, isso é importante dizer, incida sobre o objeto material desse direito. Enesseros, também ainda nesse Tratado de Direito Civil, que é o Tratado de Direito Civil escrito por Kipp, Enesseros, Kipp, Wolf, e é que eu fiz referência, eu vou fazer uma observação. O livro do Redemann não é o mesmo, tem o mesmo nome, mas não é o mesmo, a mesma coleção. Redemann escreveu de maneira autônoma. Enesseros diz que é exato e consequente afirmar que o usufruto não incide só sobre o objeto material, mas sim também sobre o direito correspondente. Ou seja, o direito correspondente a um objeto também está sujeito ao usufruto. Uma boa observação de Enesseros. Não são, porém, todos os direitos reais que podem ser objeto de usufruto. Essa é a questão que nós temos que examinar. Ou seja, uma coisa é admitir que os direitos reais, ou melhor dito, que direitos reais possam ser objeto de usufruto. Outra coisa é passar do particular para o universal, ou seja, do particular para o total, e entender que todos os direitos reais podem ser objeto de usufruto. Assim, no direito alemão, podem apenas ser objeto de usufruto os direitos reais transmissíveis. Aqueles que não podem ser transmitidos não podem ser objeto de usufruto no direito alemão. Assim, o parágrafo 1069 do BGB
Sobre um direito que não é transmissível, não pode constituir-se um usufruto. Portanto, se o direito não for transmissível, não pode constituir-se um usufruto. Deixa claro que só direitos reais transmissíveis podem ter incidência de usufruto. Antes de prosseguir, lembrei-me de um episódio interessante. Em aula na Faculdade de Direito, com essa menção, parágrafo 1069 do BGB, algum aluno, mais de uma vez ocorreu isso, mas esse episódio me foi narrado por quem tinha vivido a circunstância. Perguntou, está muito bem, é o parágrafo 1069 de qual artigo? Acostumado com o fato de que no direito brasileiro nós temos artigos, parágrafos, incisos, etc. No direito alemão não se fala em artigo, fala-se diretamente em parágrafo. Portanto, o parágrafo 1069 do BGB, que é o Código Civil alemão. Nós não temos no ordenamento brasileiro uma norma equivalente a essa do direito germânico. De maneira que nós temos agora que partir para uma análise sistemática do tema, à luz do nosso Código Civil. Muito bem. E com isso nós concluímos a aula de hoje sobre usufruto de fração ideal e primeira parte dos direitos reais. Eu queria, antes de concluir, fazer aqui ainda algumas observações. Né? Uma série de aulas como nós estamos tendo, né, disposições como estamos tendo, sobre o direito a registrar imobiliário, ferem muitas vezes questões que parecem um tanto longínquas da prática, não há dúvida. Nós estamos revolvendo, sob aspectos teóricos, alguns temas que se oferecem à nossa consideração. E está muito bem isso. Eu acho que alguns gostariam, muitas vezes, de uma espécie de manual de instrução prático de como atuar aqui e ali. É um outro aspecto. Eu não julgo desimportante que nós estudemos também a prática. Tenhamos em conta os aspectos práticos, até porque isto corresponde a uma visão realista do direito, de uma visão que possa induzir da prática as soluções. Aqui nós estamos vendo por outro caminho, nós estamos descendendo, portanto, da teoria para a prática. Mas eu chamo a atenção para o fato de que no dia a dia dos nossos trabalhos nós atuamos sempre assim, seja o advogado, o promotor público, o notário, o registrador, o juiz, atua sempre assim, diante de uma questão concreta, de um caso singular, ele atua com um dúplice caminho de ida e volta, por assim dizer, se nós quisermos em espiral. Ele vai do fato inicial, que ele tem uma primeira visão do fato, até um aspecto superior, seja de iluminação superior, para aplicar-se, que é a norma. Ele tem que aplicar a norma ao fato. Mas como a norma tem que ser moldada ao fato, essa expressão magnífica de Aristóteles, chamando a atenção de que a norma jurídica tem que ser como a régua da ilha de Lesbos, que era uma régua de chumbo, exatamente para poder moldar-se à situação do caso concreto, ele volta para o fato. E novamente volta à teoria, até encontrar a melhor solução. Ora, nós só podemos melhorar essa estrutura dialógica entre caso concreto e aspectos teóricos se nós desenvolvermos também o aspecto teórico. Há um vício contemporâneo muito grave que foi indicado por um antigo presidente da Suprema Corte da Espanha, José Castantobenhas, que, aliás, tem obras muito interessantes sobre o direito notarial. José Castantobenhas dizia que o judiciário universalmente padecia isso. Ele estava falando de metade do século XX. Imaginem que a situação piorou muito de lá para cá. Padece do vício de evitar a diagnose do fato. Para ele faltava a diagnosis del hecho.
significa isso? É uma certa preguiça de diagnosticar os fatos, de tentar aplicar sempre questões universais como se houvesse assim um mundo platônico, um mundo das ideias platônicas de quais nós retirássemos soluções a priorísticas, o chamado prêt-à-porter, para resolver casos concretos. Então, esse é um primeiro defeito, ou seja, uma certa preguiça de examinar os fatos concretos. Mas, em contrapartida, há também o risco de nós cairmos no que se chama de situacionismo jurídico, ou seja, de resolvermos tudo pela luz do caso sem nos determos nos aspectos teóricos. Então, o que nós fazemos com essas nossas breves considerações aqui, nessas explanações, é desenvolver um tantinho a linha teórica, chamar atenção para alguns aspectos, com que nós nos preparamos não só para resolver problemas atuais, mas nos preparamos para o surgimento de novos problemas, porque a vida sempre nos surpreende com questões novas. Portanto, é um esforço especulativo, um esforço teórico sobre matéria prática. As disciplinas dos saberes são desde um aspecto ínfimo, que é o aspecto prático-prático, até seu aspecto superior de luminosidade, que é o aspecto teórico-teórico. Mas nós temos aqui uma linha intermédia. Nós temos uma teoria da prática, por assim dizer. Então, um saber teórico-prático, ou seja, um saber teórico que tem por objeto uma disciplina prática, um objeto prático, que é o que ocorre, que nós estamos fazendo aqui. Ou seja, é uma teorização de um saber prático que se faz por meio da ciência do direito. E assim nós vamos nos preparando também para problemas futuros e transmitindo às gerações atuais alguns conceitos que já recebemos legados pelas gerações que nos antecederam. Bom, isso explica por que muitas vezes alguns esperam soluções práticas dessas aulas, retirar imediatamente soluções, como é que nós vamos fazer isso aqui? Não, não se trata disso. Aqui nós procuramos traçar aspectos teóricos que podem ter, às vezes tem mesmo reflexo prático imediato, outras vezes demandam que façam meditação. E na verdade, sejamos todos francos com isso, nenhum de nós aprende meramente por ouvir alguém falando. Nós temos que lembrar do que alguém falou, memorizar e interiorizar isso, trilhar isto, ou seja, o melhor professor que pudesse haver no mundo não conseguiria fazer com que alguém aprendesse se não quiser aprender, não é? Se não quiser ter o esforço do aprendizado, de dedicar-se a aprender, etc. Mas aí está o material. E aqui vamos esperar que as novas gerações, impulsionadas aí pelo valoroso trabalho de registradores e notários, que são aqueles que mais conhecem dessa matéria, possam, essas novas gerações, aprender bastante desse direito notarial registral e valer-se também. Se nós não mostrarmos a essas novas gerações de juristas a utilidade, as vantagens das notas dos registros, se nós não sedimentarmos isso com uma boa base teórica, com uma boa fundamentação, com uma linha principiológica adequada, eles não saberão. Não podemos imaginar que seja assim algo infuso, que eles saibam a vantagem do direito notarial e do direito registral. Daí a importância de nós insistirmos um tanto nessa base teórica, a importância adicional. Doutora Mônica, já tive a oportunidade de cumprimentar e agradecer. Doutora Margot Virgínia Souza, muito bom dia. Doutor Ricardo Augusto Leão, muito bom dia. Estimada Laura Porto, bom dia. Eliette Guarnieri, grande magistrada aqui no estado de São Paulo, minha saudação. Doutor Valdecir Castiglione, estimadíssimo amigo, saudoso das nossas aulas, não é, doutor Valdecir? Precisamos nos reunir novamente. Doutor Mário Martinelli, muito obrigado pela presença costumeira. Ah, Maria Eduarda, que bom vê-la aqui. Fico muito satisfeito de que tenha assistido a aula. Maria Eduarda tem tudo para ser uma grande jurista um dia. Tem toda uma trajetória familiar lá, desde acho que nem que chegou a conhecer o bisavô, não é? Doutor Naor, mas tem lá o exemplo do desembargador Celso,
empréstimo seguramente espartano da dona Marlene, que é uma dos pilares ali, com o Dr. Celso, o exemplo dos tios, não é? 2 magistrados, agora o desembargador Naori, o Dr. Marcelo, o exemplo do pai, meu querido amigo desembargador Fábio, o exemplo da mãe, então, o exemplo do Bruno, irmão, o exemplo do Rodrigo, aí vai, nós vamos ter. Ela tem tudo para trilhar e chegar a ser uma grande jurista, e espero que o seja, efetivamente. Dr. Wagner Rodrigues, muito bom dia. Dr. Gustavo Baretieri, sempre interessado nessas aulas, agradeço muito a presença do Dr. Gustavo. Ah, Fernanda, como vai? Vamos ao novo livro, Fernanda. Fernanda é uma valiosa registradora aqui no estado de São Paulo, mineira, que nós conseguimos importar, a exemplo da professora Isabela, lá de Miguelópolis, importamos a Fernanda aqui para São Paulo, com grande vantagem para nós paulistas. Dr. Matheus Santos, muito bom dia. Estimada doutora Maria Fernanda Meyer Dalmas, que teve um contato muito simpático comigo aqui em São Paulo no lançamento do livro, e as recomendações da Giovana. Obrigado, doutora Mônica, doutor Anderson Kist. Muito obrigado pela presença. Querida amiga Thaís Camati, lá de Paraíso das Águas, bom dia. Doutora Margarete Maia, valiosa registradora do Ceará. Aline Miranda. Muito bem, doutora Aline. Faço votos que venha sempre aqui para as nossas aulas. E volte um dia para a área do registro. Precisamos da sensatez dessa moça lá. Doutora Ana Paula Braga Bórnia, muito bom dia. Doutor Ricardo Cunha, bom dia. Sônia Batista, que bom que esteja aqui, bom dia. Segundo Serviço de Imóveis de Curitiba, bom dia. Muito obrigado, Fernanda. Olha, uma reclamação aí que faço via doutora Mônica. Doutora Mariana Herrera desapareceu aqui das nossas reuniões. Já faz tempo que não a vejo por aqui. E ela é importante porque ela tem sido o grande pilar na divulgação aqui das nossas pequenas reuniões, não é? Então faz falta também por isso. Não só por isso, mas também por isso. Meus caros, então, apenas observo que as nossas claves notariais registrais, que eram realizadas às quintas-feiras, às 10 horas e 30 minutos, pela página da Noreg do Paraná, passou, por uma necessidade pessoal minha, as minhas sessões no Tribunal de Justiça estão sendo realizadas agora às quintas-feiras pela manhã, passou para as terças-feiras. Então, já fizemos essa semana, porque fui pego de surpresa, nesta terça-feira, ontem, portanto, e faremos a partir da próxima semana, rotineiramente, às terças-feiras, às 10h30, na página da Noreg do Paraná, no Facebook da Noreg do Paraná. Entidade essa que eu renovo meus agradecimentos pela oportunidade que me concede, com o apoio também das entidades que a integram, de poder ter o prestígio desta página para a divulgação dessas minhas exposições. E parabenizo mais uma vez a Noreg do Paraná e sua presidente pela retomada da iniciativa de instituir-se, implantar-se, enfim, instituído já está, mas implantar-se a Academia Notarial e Registral do Paraná, que pode ser uma verdadeira escola de expressão nacional, embora seja um organismo estadual, de Estado mesmo, mas expressão, volto a dizer, que pode ser nacional, se nós conseguirmos estimular as produções teóricas, os debates, a muita discussão que merecem o direito notarial e o direito registral. Muito obrigado a todos e um bom resto de semana.